Destaque, aleluia, aleluia, glória a Deus. Porque quando o pastor leu aquela palavra, Jesus disse: aqui está a resposta à minha vida. Aleluia, glória a Deus. E Ele cuida de nós, e é maravilhoso o cuidado de Deus. Aleluia, glória a Jesus. E a palavra, glória a Jesus, a qual o Senhor tem me dado no livro de Ruth, no capítulo 1, diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltar para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide e voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê achei descanso, cada um em sua casa, de seu marido. E beijando-as a elas, levantou a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tomai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos, e tornai minhas filhas. Ide-vos embora, que já sou muito velha para ter marido. Ainda quando eu disseste: tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande, deitar-vos-eis por eles, sem tomar marido? Não, minhas filhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor descarregou-se contra mim. Glória a Jesus. Irmãos, estamos diante de uma palavra, glória a Deus. Aqui conta-se a história de uma família, aleluia, que fugiram de uma situação difícil, aonde estava passando, glória a Deus, na sua cidade. Deus estava castigando aquela terra com fome e com seca. Aquela cidade, aquele povoado, estava passando por um processo que Deus assim permitiu que eles estivessem para passar pela desobediência ao Senhor. E no tempo dos juízes, que os juízes assim julgavam, a Bíblia vai dizer que esta família decide sair da sua casa, da sua parentela, e ir para outro lugar chamado Moabe, que era terra estrangeira. Em Moabe, ali havia deuses que seriam adorados, aquelas pessoas veneravam deuses e não conhecia Deus. Então, aquela família decide ir para aquele lugar em busca de pão e sair de uma situação que Deus
familiar, e até então vai tudo bem. Eles prosperam na sua terra, trabalham, e aí vai tudo bem. Mas chega um determinado dia em que a morte bateu sobre a porta da casa de Noemi. E ali Noemi perdeu seu esposo. Já é uma dor muito grande para uma viúva ficar sem o seu marido. E naquele momento ela perdeu seu esposo, mas ela ainda tinha seus 2 filhos. Seu esposo morre, é sepultado, e passado o tempo os seus filhos se casam com mulheres moabitas naquele lugar. Só que aquelas mulheres não tinham filhos. E chega a falecer os 2 filhos de Noemi. Chega a notícia: olha, Noemi, os teus 2 filhos faleceram. Ela já sofria com a viuvez, e agora ia sofrer por não ter os seus 2 filhos na sua companhia. E já avançada na idade, ela olha a sua situação e diz: porém, o Senhor Todo-Poderoso pesou suas mãos sobre mim. E ela soube que Deus havia visitado a sua terra em Judá e havia tido pão e com fartura naquele lugar. E ela diz para dentro dela: eu vou voltar para a minha cidade, eu vou voltar para o meu lugar, e lá eu vou esperar a morte. Porque eu estou desamparada do esposo e dos filhos. Se os filhos falecessem e se tivesse herdeiro, Noemi ainda poderia ter uma esperança. Mas porém que os filhos de Noemi falecem, não fica nenhum herdeiro na família. Então ela está desamparada. Porque quando naquela época não se tinha um varão na casa, a mulher estava desamparada. E já avançada de idade, ela não ia suportar trabalho forçado. Então Noemi decide voltar para a sua cidade. As suas 2 noras estão ali chorando também, sentindo a mesma dor que ela está sentindo, mas porém ela disse: voltem, eu não posso mais dar descanso a vocês. Eu não posso mais oferecer o marido que vocês precisam. Vocês voltem para a sua casa, constituem suas famílias, e eu volto para a minha cidade, porque já não há mais esperança. Glória a Deus. A minha alma está amargurada. Não existe mais esperança, não posso mais fazer nada por vocês. Só que uma volta, mas a outra, ela diz: olha, Noemi, não sintas que eu te deixe e que eu volte. Porque aonde morrer você, eu morro também. O teu Deus, Noemi, vai ser o meu Deus também. E aonde tu estiver, estarei eu. E a sepultura que tu foi enterrado, eu também serei. Mas eu não vou te deixar. E Noemi se comove com aquelas palavras, e Noemi diz: simplesmente um silêncio. E as 2 se abraçam, choram e vão embora para aquela cidade. Só que Ruth agora ia enfrentar um grande desafio. Porque Ruth era estrangeira de Moabe. Ruth não pertencia àquele lugar. Só que Ruth aprendeu a conhecer a Deus através de Noemi. Noemi sempre foi uma mulher dedicada. Então, Ruth aprendeu com Noemi. Até o ponto dela não querer mais largar. E acompanhou a sua sogra. E quando chega naquele lugar, Noemi não pode trabalhar para se manter.
Ruth olha a situação e diz: olhe, deixe-me ir ao campo. Eu vou catar as migalhas que restam dos cestos dos segadores e vou arrumar o nosso pão para nós sobreviver. Ruth sai para encontrar o campo e Ruth exatamente ela entra no campo de um homem chamado Boaz. Ruth não sabia que era a mesma parentela de Noemi. E Ruth entra naquele campo como uma estrangeira moabita para catar o resto de espiga que sobrava dos cestos dos segadores. Porque no tempo da colheita era dada a ordem que eles deixassem as espigas destentadas, que eles deixassem o resto para os mais pobres que vinham mais atrás, para que eles pudessem catar as migalhas e sobreviver com aquilo. Então, Ruth seria a mais pobre que vinha se arrastando atrás, catando as migalhas para sobreviver com a sua sogra. E a Bíblia vai dizer que naquele momento Boaz avista aquela mulher que está catando as espigas que se restam pelo chão. E ele achou graça nos olhos de Ruth e diz: olha, quem é aquela moça que está catando ali, que está trabalhando? E o moço diz: eu não sei o nome, mas eu sei que é parentela de Noemi. E eu posso lhe dizer que desde o dia inteiro ela não parou de trabalhar nem um segundo, nem para tomar um gole de água. Aleluia. E ele disse: não, deixe que ela vá embora. Dê água, dê pão para ela. E tem mais uma coisa: deixe espigas boas caírem ao chão para ela. Glória! Aleluia! Glória a Jesus! A misericórdia de Deus, irmãos, é o caso de não sermos consumidos. Porque quando a gente olha a nossa situação e diz: a esperança acabou, não tem mais jeito. Aleluia, glória a Jesus. E muitas vezes a gente quer fugir do processo, porque o processo dói, machuca, fere. Aleluia, glória a Deus. E a gente quer fugir do processo. Aleluia. Mas fugir do processo não é uma atitude boa, porque lá na frente a luta vai te acompanhando e ela vai ficando cada vez maior. Aleluia, glória a Jesus. Suporte o processo, porque o propósito é maior do que esta dor. Aleluia, glória a Deus. E Boaz chega diante de Ruth e diz: olha, minha filha, achaste descanso neste campo. Pode molhar o teu pão no bocado e comer à mesa junto com a gente aqui. Pode sentar aqui. Pode se alimentar. Coma. E Ruth se senta à roda daquela mesa, se alimenta. E ele diz: o melhor você vai levar para casa. Porque fizeste bem, minha filha, em chegar até aqui. Não procuraste nenhum outro campo, jovem, mas procuraste um lugar de aconchego. Achaste o descanso que tu estás procurando. Fique com as minhas moças, trabalhe, glória a Deus, até que a ceifa acabasse. E Ruth continua naquele campo, trabalhando. E quando chega em casa, com aquele feixe de trigo maravilhoso, o melhor da terra, a sua sogra olha e diz: Ruth, aonde você foi buscar? Aonde você foi trabalhar? E ela diz: eu estava trabalhando nos campos de Boaz. Noemi se assusta e diz: olha, minha filha, ele é remidor, ele é da parentela. A esperança surgiu no coração daquela mulher naquele momento. A esperança surgiu no coração dela. Poxa, ele é remidor, então ele pode mudar essa situação.
que Ruth chega, a ceia está já acabando, vai haver a festa, é muito vinho, muita comida. E Noemi diz: olha, minha filha, faça o seguinte, tome um banho, tire essa roupa, vista-se e vá à eira. E quando chegar lá no final da eira, ele vai estar deitado, já vai ter bebido muito vinho. Então você se deita aos pés dele. E quando você se deitar aos pés dele, fique lá até pela manhã. E ele vai saber que ele vai ser seu remidor. E assim ela fez. E quando ele acorda pela manhã, Ruth está lá, aos seus pés. E ali Deus conduz a essa história. Glória a Deus. Ele olha e ele diz: ainda há outro remidor além de mim. E se ele te libertar, tu serás minha. Mas quando o projeto está na mão de Deus, nada dá errado. Quando é Deus que conduz a história, não dá nada errado. Ele cuida dos mínimos detalhes. Mas eu lhe garanto que a vitória é certa. Aleluia, glória a Deus. O outro remidor interesseiro deixou a jovem. Pode casar com ela e ficar com tudo que é dela. E ali Boaz, ele prepara o seu casamento. A moabita estrangeira que chegou se arrastando, catando o resto de espiga, agora vai entrar dentro do campo como a maior empresária. Aleluia! Glória a Deus! Ela tinha muitas lá. Tinha muitas mulheres, tinha muita jovem moça. Mas a quem Deus escolhe está escolhido. Aleluia! Glória a Deus! Uma história que começou tão triste, sem a esperança de vida, sem a esperança que as coisas pudessem mudar, a situação pudesse melhorar. Aquelas duas mulheres se abraçaram consigo mesma, porque já não mais existia esperança. Noemi, quando entrou de volta na cidade, alguém olha e diz: eu te conheço. Eu te conheço, você é Noemi? Ela olha e ela diz: não, não me chame Noemi, mas me chame Mara. Mara significa amargura, águas amargas. Quando ela diz: me chame de Mara, é porque ela está dizendo: me chame de mulher amarga. Porque eu estou experimentando a ira do poderoso. Ele estendeu suas mãos sobre mim, ele desceu a sua mão sobre mim. Mas não, a culpa não era de Deus. Foi o desespero que falou mais alto. Porque quando a gente toma atitude sem consultar a Deus, lá na frente a gente cai. E a gente tem que revoltar e retornar ao lugar do processo novamente e começar tudo de novo.